Abre a sua Bíblia no livro de João, capítulo 11. Eu vou me esforçar para ser bem sucinta, bem direta, por causa do nosso tempo, que já avançou aí um pouquinho. João, capítulo 11. Abriu? Então vamos ler essa história, é uma história muito linda, de poder. Lê comigo a partir do verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Tinha até piadinha no meio deles, tá vendo? Verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há quantos dias? Fala forte: 4. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Você vai continuar lendo, Jesus vai chorar, ele vai se encontrar com Maria. Pula para o verso 34. Jesus perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. E os judeus disseram: veja quanto ele o amava. Mas alguns arrazoaram: será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, foi até o túmulo, que era uma gruta cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal. Já está morto há quantos dias? 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente aqui, para que creiam que tu me enviaste.
E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, porque o Senhor está aqui e te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai ministrar nas nossas vidas, no nosso coração essa manhã, em nome de Jesus, amém? Eu quero estudar com vocês hoje sobre algo que é como se fosse uma pedra no sapato de todo crente de verdade. Essa questão do tempo é algo muito difícil para a gente lidar. A palavra de Deus diz que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E a gente às vezes, na maioria das vezes, a gente se perde um pouco nessa questão do tempo. No começo dessa história, dessa narração, lembrando que este livro foi escrito por João, João escreveu aquilo que ele viu, aquilo que ele vivenciou ao lado de Jesus. Então aqui nós temos a ótica de quem? De João, o discípulo amado, o discípulo que andou com Jesus, que viu tudo isso acontecer, que observou as atitudes de Jesus. E João aqui, ele traz uma perspectiva que eu muitas vezes tenho e eu acredito que muitos aqui também tenham. No verso... Cadê? Eu anotei. Verso 4... Não. Verso 6. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Se você recebe a notícia de que alguém que você ama está doente, o que você faz? Vamos, gente, reage aqui comigo. O que você faz? Alguém que você ama, você corre, você vai embora, você vai ficar junto com a pessoa. Mas eu não posso fazer nada, mas eu posso estar junto. Não é assim que a gente pensa? Eu vou orar, eu vou confortar, eu vou arrumar o travesseiro, eu vou pegar a água, eu vou estar junto. Olha a ótica de João. João que era discípulo de Jesus como eu e você somos, amém? Jesus, depois de receber a notícia, ainda se demorou. Quantas vezes o nosso coração é impactado com essa ótica, com essa visão? Quantas vezes nós não achamos que Deus está demorando para fazer? Por que Jesus demorou ainda 2 dias? E a gente tem um relato no verso 4, quando Jesus escuta que Lázaro está doente, ele afirma: essa doença não é para a morte. Vamos supor, suposição agora. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho a imaginação fértil. Imagina que quando Jesus recebeu essa notícia, ele estava andando na rua, então tinha algum fariseu lá por perto. Alguém que ouviu Jesus falar: essa doença não é para a morte. Mas alguns dias depois, chega a notícia que Lázaro tinha morrido. Como é que Jesus falou mesmo? O que Jesus te falou mesmo? Você fica indo naquela igreja, você fica fazendo campanha, você fica orando e jejuando. Ele falou que não era para a morte. E o que aconteceu? Não só morreu, mas já está 4 dias enterrado. Que Deus é esse? Ninguém nunca ouviu isso aqui, né? Jesus afirmou. Sabe, gente, Deus não tem problema nenhum em falar a verdade. Deus não tem problema nenhum em liberar promessas sobre a sua vida. Embora muitos tenham como se Deus estivesse atrasando, Deus estivesse demorando, como se Deus tivesse perdido tempo. Deus não perde tempo, Deus não tarda. A sua palavra diz que Ele tem pressa em nos abençoar. Mas na nossa ótica,
quando a gente olha com os nossos olhos, a nossa leitura de muitas circunstâncias que nós vivemos, a gente tem a mesma percepção que João teve. Uai, Jesus está demorando. No verso 21, eu fiquei presa na forma que Marta recebe Jesus. Essa família, esses 3 irmãos amavam Jesus, tinham prazer em estar na companhia de Jesus. Jesus ficava hospedado na casa deles, tinha um relacionamento mesmo, um carinho muito grande. Porém, Marta não recebe Jesus com um abraço e beijo. Tudo depende da entonação da voz. Mas eu não imagino que a entonação da voz de Marta nesse momento fosse de uma saudação feliz, alegre. Olha o que ela fala para ela. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O que ela está falando para Jesus? O que ela está fazendo com essa fala? Ela está cobrando algo de Jesus, é ou não é? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não. Ela vai cobrar de Jesus. Quantos de nós já não sentimos isso? Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse olhando para mim, o que eu tenho sacrificado, o que eu tenho, não tinha acontecido. Jesus, no entanto, quando chega, e eu vi uma diferença no comportamento de Jesus em uma casa de luto com o nosso comportamento, porque nós não temos poder. Quando nós chegamos diante de uma família, de uma casa que está enlutada, que perdeu alguém, qual que é a nossa conversa? A gente chega, sente muito, né? Meus sentimentos, estarei orando por você. Mas aí a gente fica ali um pouquinho e todo mundo começa a conversar falando do passado. Uma pessoa tão boa, todo mundo fica bom, né? Quando morre. Mas começa-se a conversar sobre o passado. Do tempo que esteve ali com a pessoa, é ou não é? Com Jesus, não. No verso 23, quando Marta chega cobrando de Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus fala do futuro. O seu irmão há de ressurgir. Jesus está olhando para o futuro. Jesus não chega para ficar preso no seu passado, para ficar lamentando aquele resultado ruim que você teve, para ficar preso nas suas frustrações, naquilo que não deu certo. Jesus chega na história, Jesus chega do seu lado, projetando o seu futuro, te mostrando o seu destino, te mostrando que quando ele falou que não era para a morte é porque não é. Nós precisamos entender o poder da presença de Jesus. Marta não entende muito bem. Marta, então, nesse momento, já pensa num futuro muito distante. Sim, eu sei que ele vai ressurgir lá nos últimos dias. Jesus poderia ter ido para o passado. Ou Jesus poderia ter continuado no futuro. Mas aí agora ele volta para o presente. Ele vai para o presente porque é o nosso Deus. Ele é o Deus do ontem, do hoje, do amanhã. Ele é Deus que vai lá no nosso passado, está no nosso presente e age no nosso futuro. Nada limita Deus. Nós somos limitados pelo tempo, Deus não. Aí Jesus já vai para o presente, não estou falando mais do futuro. Marta entendeu que era um futuro muito distante, não um futuro próximo. Jesus vira e fala: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, o eu sou chegou. Quando o eu sou chega, a morte é derrotada. Quando o eu sou chega, tudo muda. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem? Fala forte. Quem? Crê. Nós precisamos continuar crendo. Não importa o tempo de espera. Você precisa continuar crendo naquilo que Deus te prometeu. Vou trazer aqui o pai da fé, Abraão. Em Gênesis, eu anotei aqui em Gênesis no capítulo 12,
É quando Deus chega para Abraão e Deus chama Abraão, e Deus que não tem problema com falar a verdade, Deus que não tem problema em prometer nada porque Ele é fiel para cumprir, promete para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele continua falando o quê? Farei de ti uma grande nação. Só que tinha um detalhe. Sara era estéril. A mulher de Abraão era estéril. E Deus vira e fala: eu vou fazer de você uma grande nação. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Mas Sara era... E é engraçado porque quando você vai estudando, o negócio continua. Eu sei que você conhece a história, Isaac aparece. E a aliança de Deus é com Isaac. Isaac poderia se casar com qualquer mulher dali, mas não. Abraão falou: tem que buscar uma mulher lá na minha família. A gente tem que casar certo, amém? Tem que ser alguém que tenha visão. Tem que ser alguém que vai poder viver a promessa de Deus. Vai atrás de Rebeca. Rebeca era estéril. Aí nasce Jacó e Esaú. Deus escolhe Jacó. Jacó se apaixona por uma mulher. O nome dela era Raquel. E Raquel era estéril. Abraão, em Gênesis capítulo 12, eu anotei aqui, eu não vou ler por causa do nosso tempo. Ele tinha 75 anos. Talvez muitos aqui já se imaginam com 75 anos aposentando. Mas com 75 anos, Abraão estava recebendo uma promessa, recebendo um fôlego ali novo, recebendo um combustível novo. Abraão, acabou sua história não, está apenas começando. Ele recebe a promessa com 75 anos de idade. Sabe quanto tempo depois essa promessa se cumpre? Abraão se torna pai com 100 anos de idade. 25 anos depois. 25 anos depois. E quando Deus vem um ano antes para falar: esse eu quero ler com você, abre lá em Gênesis 17. E aqui eu acho que eu me identifiquei, eu acho que você vai se identificar com esse momento de Abraão, que todo mundo fala que quando Sara riu, né? Ninguém comenta muito sobre o riso aqui de Abraão. Deus está conversando com Abraão. Gênesis 17, verso 15. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Deus já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob tua bênção. Para aí. Nessa versão aqui minha que eu estou lendo, diz que ele disse consigo mesmo. Tem outras versões, e a versão até que eu estudei em casa, que estava aqui, que é disse no seu coração. Quem tem essa versão? O que é dizer no coração? O que é dizer consigo mesmo? É pensar, não é? Você não fala, as palavras não saem da sua boca. Você fala consigo mesmo, aqui ó, você reflete, você pensa consigo mesmo, ninguém está ouvindo. Na mente de Abraão, quando Abraão pensa, ele pensa em Isaac. Ele pensa e considera aquilo que 25 anos depois Deus está falando novamente, porque Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas as condições não eram favoráveis. Sara já estava na menopausa, Abraão já estava na andropausa, tinha hormônio, ele mais não.
Ele pensa consigo mesmo, ele ri, ele pensa: tem como isso acontecer? As condições são totalmente desfavoráveis. Fala bem, fecha os seus olhos, fala bem forte: o meu Deus não depende de condições favoráveis. Aí ele fala, aí ele conversa com Deus, ele fala: oh Deus, que Ismael viva sob tua bênção. Quem era Ismael? Filho de Abraão, com Agar. Legalmente falando, filho de Sara, porque Agar era serva de Sara. Mas Ismael é o fruto da ansiedade humana. Ismael é fruto do esforço humano. Ismael é fruto daquilo que a gente faz porque, poxa, Deus falou que ia fazer, mas até agora não fez. O que vão falar de mim? O que a minha família, o que meus amigos vão falar de mim? Tem tanto tempo que eu estou aqui servindo ao Senhor, não, mas não pode deixar. Às vezes a gente fica com medo, né? E com aquela coisa de: ai, mas Deus vai ficar envergonhado. Quem já pensou isso? Pisca o olho. As bobagens que a gente pensa. Como se a gente conseguisse fazer algo para Deus. Ismael é fruto de esforço humano. Ismael não é promessa de Deus. Ismael não é o sobrenatural de Deus. Ismael não reflete a glória de Deus. Mas Isaac sim. Aquele gerado em condições desfavoráveis. Aquele gerado quando naturalmente era tudo impossível. Esse sim reflete a glória de Deus. Tempo de espera é difícil demais. Porque aí te pergunto: o que você está fazendo? Eu estou esperando em Deus. Não está fazendo nada, não. Eu estou esperando. Dá aquela sensação de que não está fazendo nada. E às vezes, como bons cristãos, nós aqui, Abraão não se afastou de Deus. Abraão não ficou revoltado com Deus. Abraão aqui no nosso linguajar, ele não se desviou. 10 anos já que Deus me prometeu e nada aconteceu. 20 anos já que Isaac não apareceu. Deus prometeu, vou largar a mão disso. Abraão não fez isso. Abraão continuou fiel ao Senhor. Só que no íntimo dele, lá no coração dele, talvez ele falasse: tá tudo bem, tá tudo certo, já tem Ismael, já tem o meu descendente. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Com 100 anos, Deus chega e fala: Abraão, chegou a hora. Chegou o tempo de você gerar Isaac. Chegou o tempo de você ter Isaac nos seus braços. Porque não é na sua hora, não é no seu tempo favorável. É no tempo onde a glória de Deus é manifestada. O que é mais fácil, gente? Curar o doente ou ressuscitar o morto depois de 4 dias? Curar o doente. Foi o tratamento. Foi a medicação. Foi Deus através dos médicos. Foi Deus através do tratamento. Foi Deus através do tempo que o corpo precisava para recuperar. Ok. Mas e quando, humanamente falando, já acabou, já não tem mais perspectiva? O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós precisamos nos alimentar dessa verdade. Deus tem para nós Isaac, não Ismael. Feche os seus olhos. Traz na sua lembrança agora uma promessa que Deus te fez. Talvez há pouco tempo, ou talvez na sua juventude, quando você era um adolescente. E você olha hoje, você com 30, 40, 50, 60 anos, você às vezes pensa: eu devo ter ouvido errado. Deus não deve ter falado isso, não. Eu devo ter entendido errado.
O Deus que prometeu, aquilo que Deus te falou um dia, Ele não é homem para se arrepender, Ele não muda de ideia, Ele não é inconstante como nós. Cada promessa que o Senhor falou para você, cada uma delas vai se cumprir. Eu não sei se com 40, com 50, com 60, com 70 ou com 100 anos, mas se Deus falou, Ele zela pela sua palavra para cumprir. Deus não depende de condições favoráveis. Eu tô velho, eu não tenho mais vigor. Abraão e Sara também não tinham. Abraão e Sara também não tinham. Lázaro já estava enterrado, gente. Jesus fala, Lázaro, eu imagino que ele estava morto, ele já tinha morrido. Já tinha constatado que ele estava morto. Tem toda a preparação lá dos judeus. Não é uma coisa rápida, não. Não foi enterrado vivo. Não foi erro. Talvez dormindo. Mas ele reconheceu a voz do seu Senhor. Daquele que passava, às vezes, um sábado à tarde na casa dele. Daquele que no domingo de manhã estava ali, que ensinava a palavra, que falava sobre os textos de Isaías. Ele reconheceu a voz do seu Senhor. Lázaro, vem para fora. E a gente leu lá em João, que ele sai com os seus pés, com as suas mãos atadas, com o seu rosto enfaixado. A gente amarrava os 2 pés juntos, ou ele saiu dando aqueles passinhos pequenininhos, ou ele saiu pulando. Mas ele saiu. A cova não conseguiu segurar Lázaro, porque quando Jesus dá a ordem, quando Jesus chega e quando eu sou, o seu Deus, o nome do seu Deus é o eu sou. Quando o eu sou chega, todas as palavras se cumprem, todas as promessas se tornam realidade, amém?